Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Professor César Robério, seu professor de História, transmitindo aqui direto do Estúdio 4, do canal Educação. Bom dia especial para a nossa amiga Deusalane, nossa intérprete de Libras, tá certo? É o seguinte, pessoal, hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante, porque ele teve repercussões. Não que os outros assuntos não sejam interessantes, né? Mas é porque a crise de 1929, tá? Ela impactou boa parte do mundo, tá legal? Veja bem, aí você diz assim, professor, vamos estudar. Alguns alunos falam assim, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York? Não, não é somente a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A questão é que, a partir daquele fato, né, de todo um desajuste econômico nos Estados Unidos, que era uma potência econômica que tinha muito relevo, muito destaque, é que acabou repercutindo no mundo inteiro, tá bom? É o que a gente vai ver hoje. Olha o roteiro da nossa aula. No roteiro da nossa aula, nós vamos procurar relacionar a crise de 1929 como um resultado de um intenso movimento de especulação financeira no início do século XX, tá? Então, percebam, não se trata tão somente, né, de estudar a quebra da Bolsa de Valores de um país, né, no caso Estados Unidos, mas como que repercutiu, né, como que isso acabou impactando outras nações. É como se fosse um epicentro de um terremoto, vamos comparar assim? Você tem, lógico, tem um local onde ele se inicia, né, onde tem ali aquele choque das placas tectônicas, estão lembrados, né, das aulas de geografia, mas depois ele se irradia para uma área bem ampla. Tá? Como também compreender os principais desdobramentos da crise econômica de 1919, desdobramentos, né? As repercussões, os impactos, tá? Que a crise, já estou vendo aqui que nós vamos ter que fazer uma pequena correçãozinha, porque, na verdade, é a crise econômica a crise econômica, né, que aconteceu em 1929, como está colocado ali em cima. Mas tudo bem, vamos lá. 1929. Seguindo, olha essa imagem. Olha essa imagem, Andressa. Nessa imagem, nós vamos procurar imaginar o que essas pessoas estão fazendo. Não se trata de uma fila para assistir um filme, não. Não é para um show de rock and roll, não. É uma fila, meus queridos, para receber sopa, para receber alimento em Nova York, em 1930. Momentos logo depois da crise, momento muito triste, doloroso, porque quando você fala nos Estados Unidos, lhe vem à mente logo uma mega, hiper, super, né, potência econômica, tecnológica, mas nessas primeiras décadas do século XX, os Estados Unidos passaram por uma brutal recessão econômica. E aí vocês estão vendo, né, homens, senhores, e a imagem preto e branco ainda dá assim, mais dramaticidade, né? Dá mais assim, né? Emoção, é verdade, dá mais emoção. Para você entender, porque é história, pessoal, história não é só você ficar lendo, memorizando nome, data, não. Se você quiser aprender história, né, para que fique assim bastante gravado na sua mente, é preciso você dar uma carga emocional nesse seu estudo. Uma imersão, né, uma imersão naquele momento histórico, tá? E aí porque veja bem, nós seres humanos, quando nós identificamos outros seres humanos, aqueles que não são desumanos, eles procuram ter uma condição de empatia, né, de se colocar no lugar do outro. Então aqui vocês podem deduzir que são parte de famílias, né, que estão desempregados, que os seus filhos não estão se alimentando, né, direito, tá? E logo começam a adoecer, enfim. Mas aí você pode e deve se perguntar, professor César, e como é que chegou a esse ponto? Né? E como é que aconteceu isso? É o que nós vamos ver na aula de hoje, tá? E vamos retomar logo nesse período após a Primeira Guerra Mundial, tá? 1914, 1918, quando a economia dos Estados Unidos se tornou a mais importante do mundo. Professor, e nem sempre foi, não? Não. Antes da Primeira Guerra Mundial, tínhamos uma outra nação europeia que ocupava este
ranking, né? A nação mais rica do mundo, que era a Inglaterra, né? E já vinha desde o século XVIII, né? Quando eles tinham feito a Revolução Industrial, né? Então, no topo, né, do patamar mesmo, né, das nações, você identificava a Inglaterra, né? Agora, veio a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra se envolveu, assim também como outras nações europeias, como a França, né, como a Alemanha. O certo é que os Estados Unidos, do outro lado do Atlântico, não teve combates em seu território, não teve indústrias bombardeadas, destruídas no seu território, a economia não foi abalada, então os Estados Unidos emergem como uma potência econômica, tecnológica e militar também. Então tá aí, pessoal, o que está colocado na sua tela. Com a destruição que a guerra provocou na Europa, a produção econômica de grandes potências como a Inglaterra e a Alemanha não mais se sobrepunham, né, aos outros países, pois estavam em processo de recuperação. Aí tem aquele ditado que o povo diz, né, desgraça de uns, alegria dos outros, né? Então, assim, desgraça da Inglaterra, da França e da Alemanha, alegria dos Estados Unidos, né? Vocês estão entendendo? Tentando aqui caricaturizar a situação, né? Mas os Estados Unidos não perderam a oportunidade, o time, é a hora, é agora, né? Então, assim, quando os norte-americanos perceberam que a Europa estava combalida, né, fragilizada, não, é agora, é agora. É agora que nós vamos fazer o quê? Acelerar o processo de industrialização. Vocês estão vendo aí as imagens, inclusive com detalhe, inclusive com a novidade. Veja que entre os operários, você consegue visualizar umas operárias, mulheres. Então, as mulheres começam a se inserir no mercado de trabalho, tá certo? Então, sinais dos tempos, nós estamos aqui no século XX, tudo bem, que é o começo, tudo bem, que isso aqui é mais, né, é de um país já, uma economia mais desenvolvida, mas assim, aos poucos, outras nações também vão incorporando as mulheres. É bem verdade que no início sendo exploradas, não remuneradas da mesma forma como os operários, né, os homens, fazendo inclusive o mesmo trabalho, e elas vão se organizando, vão reivindicando direitos e vão conquistando, tá certo? Os Estados Unidos, pessoal, eles tinham compradores dentro e fora do país. Então, lógico, me referindo aqui aos produtos norte-americanos. Também estimulavam a oferta de crédito para esses compradores, bem como a política de aumento salarial para os empregados. Olha, só neste parágrafo, nós temos aqui 3 informações importantíssimas, que eu peço que você fique atento. Primeiro, é que os Estados Unidos, eles começaram a produzir em larga escala, e de tal maneira que eles não estão pensando só no mercado interno. As empresas norte-americanas não estavam pensando em vender só para norte-americanos, mas sim para ingleses, franceses, brasileiros, o mundo. Entendido? Segundo, observe oferta de crédito. O que é isso, professor? Oferta de crédito. Como é que eu vou identificar isso? Meus queridos, oferta de crédito, vender dinheiro. Não, professor, dinheiro não se vende. Vende, e é caro. E se cobra os juros, né? E esse juro é o lucro de quem empresta. Então, os Estados Unidos eles ganhavam, né, para poder concordar corretamente, né? Os Estados Unidos ganhavam de todo jeito, ou vendendo o produto, ou então vendendo dinheiro através de empréstimos, através de crédito. E emprestava dinheiro para as pessoas, para as nações, e eles compravam produtos deles. Tá certo? E, ao mesmo tempo, olha só, aumento salarial para os empregados. É um círculo virtuoso aqui. Porque na medida em que o empregado norte-americano ele tem um salário reajustado, né, com seu valor aumentado, é lógico que ele vai conseguir comprar mais. Não é verdade? Né? Então, assim, às vezes, alguns economistas, algumas nações têm assim, umas ideias equivocadas, né, no sentido de, no Brasil já teve isso, sabia? De entender que salário era inflacionário, que se aumentasse o valor do salário, as pessoas iam comprar mais, e as pessoas comprando mais iam aumentar o preço dos produtos. Olha, a criatura ganhando mais, lógico que ele vai consumir e vai dinamizar a economia. Agora, reduz o salário. Se você reduzir o salário, o cara vai comprar o quê?
Lógico que vai reduzir o consumo. Ele reduz o consumo, as fábricas vão vender menos, precisa nem ser economista, né, para poder entender algo tão elementar. Os Estados Unidos entenderam. Então, aumenta o salário dos operários, eles passam a comprar mais, a fábrica de cimento, né, se paga reajustando o salário, o cara vai comprar mais calçado, da fábrica de calçado. Mas o cara que comprou o calçado vai também fazer reforma na casa e vai comprar cimento. E é um círculo virtuoso da economia em que todos ganham. E não somente alguns ganham. Porque em alguns países capitalistas tem essa lógica de apenas poucos ganharem. Já outras nações capitalistas não. Trabalham com essa perspectiva de que todos ganhem, tá bom? Sempre quando havia um período de pequena recessão, né, ou seja, quando a economia recuava, né, quando não conseguia desenvolver, aumentar a produção e venda e tudo, um decréscimo da produção econômica, o governo intervinha, o próprio governo, né, intervinha no mercado aplicando mais crédito, mais dinheiro e título na bolsa de valores para reparar os danos. Então, o próprio governo procurava compensar, né, algumas eventuais perdas, né, que pudesse acontecer diante de abalos econômicos. Ou seja, havia uma sinergia, havia uma sintonia aí, pessoal, como vocês estão observando, entre empresários, governo e sociedade. E se você for analisar, qualquer país do mundo, em qualquer época, a situação econômica, social, política, vai ser marcada por estabilidade ou por instabilidade, por desenvolvimento ou por estagnação, se houver, de fato, esta sinergia, essa sintonia entre ações, né, do governo, da iniciativa privada e da própria sociedade. Quando um desses elos entra em desacordo, em desarmonia, aí desanda tudo, né? Ou compromete, mesmo que não desande tudo, mas compromete sem sombra de dúvida, né? Vai ficar um puxando por um lado, né? Ou seja, para o seu lado, melhor dizendo, né? Os eventos da Primeira Guerra acentuaram a posição de potência econômica internacional dos Estados Unidos, tá certo? Porque você olhando para o mapa do mundo, você vai identificar que alguns países, eles não conseguem atuar além, né, das suas fronteiras. Eles ficam restritos a seus limites territoriais, e quando tem contato, né, com o mundo afora, é muito mais na posição de consumidor, né, de comprador, tá, de importador, de produtos que são fabricados em outras nações, né? Assim nós temos uma grande quantidade de países que eles se posicionam no mercado internacional como meros fornecedores de matérias-primas e como grandes consumidores de produtos industrializados, que são fabricados em outros países. Ou seja, eles exportam matéria-primas, as outras nações que têm tecnologia, que têm capital, né, que têm mais articulação, transformam essas matérias-primas em produtos industrializados e vendem para esses mesmos caras, boa parte deles, né, desses produtos que entraram só com a matéria-prima. A matéria-prima ela é fundamental, ela é importante. Agora, não havendo a tecnologia, não havendo o capital, entendeu? Não havendo toda uma infraestrutura, fica só na matéria-prima mesmo. E aí você fica nessa posição mais acanhada, né, no mercado internacional, na economia internacional. Já os Estados Unidos, o que aconteceu? Depois da Primeira Guerra Mundial, eles extrapolaram o limite deles, né, passaram a ter como meta conquistar mercados consumidores no mundo afora, né? Essa já é uma outra posição, né, na economia internacional. Ao contrário do que eu falei antes, os Estados Unidos não vão se acomodar com essa forma tímida, né, acanhada, de tão somente fornecer matérias-primas, né? Não. Pelo contrário, eles vão demandar matérias-primas, eles vão estruturar filiais das suas multinacionais, né? Daí o próprio nome diz, multinacionais, são empresas que atuam em várias nações. Então, a matriz nos Estados Unidos e as filiais, né, em outros países. Sobretudo naqueles países que eles perceberem que existem
boa oferta de matéria-prima, que tenha um mercado consumidor beleza, bacana, né, que dê conta da produção deles, e também mão de obra barata. Opa, sim, porque pesa na definição do preço do produto o valor que se paga pela mão de obra. Uma coisa é fazer uma canetinha dessa, né, num país da América Latina, num país africano, e outra coisa é fazer a mesma canetinha na Europa, entendeu? Estados Unidos, no Japão, diferente, né? Então, a questão do salário, se alguns países entenderam que isso é interessante porque aumenta o consumo, já outros não, uma questão cultural, uma questão mesmo de uma mentalidade arcaica, que compreende, né, que não se deve reajustar sempre os salários. Enfim, então, pessoal, os Estados Unidos eles vão adotar, inclusive, uma postura bem agressiva nesse lance de comércio internacional, de mercado, tá? Ao mesmo tempo que eles vão avançando fortemente, né, no comércio de outros países, eles também vão adotando medidas protecionistas. Eles morrem negando, né? Morrem negando que não adotam medidas protecionistas, mas é um fato. O que são medidas protecionistas? Olha, mais, se eles fabricam esse produto, eles vão dificultar ao máximo, né, que venha um produto desse de outra nação, porque eles têm que proteger, daí o nome, protecionismo, né? Eles têm que proteger a indústria nacional, porque vai gerar emprego no país deles, né? Vai arrecadar impostos no país deles. Vai tentar entrar com suco de laranja lá nos Estados Unidos. Imposto por cima de imposto, protecionismo. Vai entrar com sapato brasileiro, que é um dos melhores do mundo em termos de qualidade. Imposto em cima de imposto. O aço brasileiro é outro que sofre. Esses produtos que eu falei, por exemplo, eles são de excelente qualidade, reconhecidos internacionalmente, fabricados no Brasil, mas alguns países dificultam, né, a entrada deles lá para poder proteger a economia local. Bom, então teve uma euforia, esses anos 20, né, um rápido crescimento da economia americana, né, após a Primeira Guerra Mundial, terminou em 1918, e aí, quando inicia a década de 20 do século 20, né? 20 demais, mas são 1920 até 1929. A década de 20 do século 20 foi um período de grande euforia econômica e ficou conhecido como os loucos anos 20. Aí vocês estão vendo, né, uma imagem, uma festa, né? A galera muito bem trajada, se divertindo, dançando, bebendo, uma boa música, que legal, né? Por quê? A impressão que se tem é que depois de terminada a Primeira Guerra, em 1918, a humanidade respirou aliviada, no sentido de que, não, agora escapamos, sobrevivemos, então vamos agora aproveitar a vida, vamos curtir, né, e badalações, então tá aí, ficou conhecido como os loucos anos 20. Então, muita comemoração, de fato, era até por um lado, era compreensível, né, esse espírito, esse sentimento, né, de felicidade, de alegria. Mas, pelo outro lado, né, houve um consumo bastante descontrolado, entendeu? As pessoas passaram a comprar coisa que nem precisavam efetivamente, né, entendido? E os Estados Unidos, há pouco, nós já estávamos comentando que eles começaram a vender seus produtos, então, na medida em que aquela produção industrializada norte-americana se espalhava pelo mundo, mas é lógico que eles vendiam não só um produto, mas eles vendiam também, pessoal, muitas vezes um costume, uma cultura, né, um valor. Então, se eles estavam, para não fazer o merchandising, né, mas se, não pode, né, mas se eles fabricaram um refrigerante, né, Estados Unidos, tá? Que eles viram que estava vendendo muito dentro do país deles. Então eles sacaram, rapaz, isso aqui nós podemos vender esta bebida no mundo todo. E começam a exportar, começam a vender. Chega um momento que você vê vários países, né, e outras culturas, outros idiomas, bebendo aquele mesmo refrigerante. Tá? O que é isso? Eles acabaram consolidando, pessoal, o American Way of Life, ou seja, o modo de vida americano. Não só em refrigerante, mas em roupa, né, em cinema, né, cultura, música. Hã? Ah, sim, produtos eletrônicos, né, também, né, André está lembrando aqui. Então, esse modo de vida americano, o American Way of Life, em que eu, você, muitas vezes incorporamos até de maneira inconsciente, né? Você chega no local,
você acha interessante, compra, tá? Adquire e passa a viver isso como algo natural, mas muitas vezes parte de outra cultura. Isso tem uma longa história, vocês estão vendo aí, né? Já começa logo depois da Primeira Guerra Mundial. Eu encontro alunos que dizem assim, professor, pois eu pensei que os Estados Unidos eles tinham emergido como uma potência depois da Segunda Guerra Mundial. Olha, depois da Segunda consolida, né? Porque eles vencem os aliados, lançaram 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e Nagasaki, né? Eliminam o Hitler e o Mussolini, mas, a bem da verdade, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, né? Já depois de 1918, nesse período inclusive de entreguerras, esse período de entreguerras, os Estados Unidos foi ao céu e ao inferno ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que eles se desenvolveram economicamente, as empresas deles se consolidaram, mas também tiveram a crise de 29, que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje, tá bom? Economia norte-americana, só para vocês terem uma ideia, presta atenção, olha essa pancada. Eles eram responsáveis, naquela época, na década de 20, do século 20, pela produção de 42% de todas. Eu falei todas as mercadorias feitas no mundo. Rapaz, é quase a metade. Olha que loucura. Então, quase a metade de tudo que era produzido no mundo, de forma industrializada, né? 42% vinha dos Estados Unidos. Professor, como é que chegou nesse ponto? Eu comentei no início da aula. De onde é que vinha os outros percentuais? Antes da Primeira Guerra, vinha da Inglaterra, vinha da França, vinha da Alemanha. Mas agora, né, as nações saíram estraçalhadas da Primeira Guerra Mundial, suas indústrias bombardeadas, então eles aproveitaram a oportunidade. Isso bom por um lado, ruim para o outro, né? Os Estados Unidos, beleza, bacana. Agora as outras nações, que penem, né, para se reerguerem, para se reestruturarem, tá certo? Não só eles eram responsáveis por essa produção de quase a metade de todas as mercadorias feitas no mundo, como os Estados Unidos se transformaram na nação maior credora do mundo, o dinheiro que eles emprestavam, né? Prestavam todas as somas em dinheiro para as nações europeias em processo de reconstrução após a Primeira Guerra Mundial. Então, ao mesmo tempo que eles vendiam o produto deles, é tipo assim, em outras palavras, é lógico que os Estados Unidos iam falar dessa maneira que eu vou falar agora. Eles chegavam com um produto só, vocês não têm indústria, as indústrias de vocês foram destruídas na guerra, as nossas foram poupadas, não tivemos combate no nosso território, está aqui, estamos vendendo esse produto que vocês não têm condição de fabricar agora. E além de vender esse produto, não me emprestar dinheiro para vocês reconstruírem, né, as suas fábricas, reconstruírem as suas cidades, porque vocês estão arrasados. Ou seja, os Estados Unidos, eles ganhavam de todo lado, tanto na venda do produto, como também nos empréstimos. E só para vocês terem uma ideia, em números, porque quando você quantifica, aí você compreende até melhor, né? Em história, nós trabalhamos muito com mapas, né? Com gráficos, com tabelas. Eu vou pedir que vocês se detenham a esses dados. Olha, investimento dos Estados Unidos no estrangeiro. A partir de 1869, que é século XIX, até 1924, véspera da grande crise econômica de 29. Começa com os tímidos 0,08% e vai aumentando. Olha aqui, 2,5%, 3,5%, 7%, 10,9%, praticamente 11%. Não, perdão, não é por cento, aqui são bilhões. Mil perdões, bilhões de perdões, porque no caso aqui nem percentual, estava na cabeça ainda a história do percentual, dos 42%, mas ali antes, na tela anterior, de fato era percentual. Aqui são em bilhões. Então, esse equívoco meu, vocês têm que ter cuidado no dia da prova. Observe as legendas, né? Vai até servir para dar esse toque para vocês. Observe as informações, antes que a Andressa me corrija aqui. Então, são 10,9 bilhões de dólares. Grana violenta, 10,9 bilhões de dólares que eram investidos em outros países. Então, eles tinham dinheiro de sobra. Aí você diz assim, professor, vamos agora fazer o caminho contrário. Quanto eram os investimentos em bilhões de dólares, né, de capital estrangeiro nos Estados Unidos? 1,5 bilhão, 3 bilhões, 6 bilhões, 7 bilhões, não chegava nem a 4 bilhões. Vocês estão entendendo? Então, olha a diferença, galera, entre a grana que os Estados Unidos investiam em outros países,
no estrangeiro, quase 11 bilhões de dólares. E, em contrapartida, as outras nações, a Inglaterra, a França, a Alemanha, investiam quanto nos Estados Unidos? 4 bilhões, menos da metade. O que é que nós estamos diante de quê? Nós estamos diante de um desequilíbrio, né, em termos de investimento. Tá? Vocês veem que quem é que leva vantagem? Quem leva vantagem aí são os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha muito mais investimentos no exterior, né, do que as outras nações tinham no próprio Estados Unidos. Porque vocês sabem, gente, que a gente fala muito em globalização, né, que é um conceito relativamente recente, mas antes mesmo, né, de surgir esse conceito, o mundo já estava conectado dessa maneira. Então, o cara que tinha muito dinheiro na Inglaterra, você acha que não investia nos Estados Unidos também? Não? Claro que sim. Tá? Da mesma forma como o cara muito rico nos Estados Unidos, queria investir na Inglaterra e no resto do mundo. Mas aí, pessoal, só para vocês irem entendendo, que quando quebra a economia norte-americana, leva junto a economia de outros países. Porque se esses caras tinham 11 bilhões de dólares investidos em outros países, sobretudo na Europa, boa parte desses 11 bilhões na Europa. Então, quando eles quebrarem, o que, é que eles vão fazer? Eles vão fazer um negócio chamado repatriamento de capitais. E o que é repatriamento de capitais? Eles vão chamar de volta para os Estados Unidos, né, o dinheiro que estava investido em outros países. Tá? Então, é exatamente isso que vocês estão entendendo. Mais uma vez, uma imagem que nós estamos observando, duas operárias, sinais dos tempos, né? Inserção das mulheres no mercado de trabalho. Interessante, pessoal, porque essa realidade começou muito intensamente durante o processo da Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918. Então, os homens que trabalhavam nas fábricas, a boa parte deles estava no front, na guerra, né? Então, as fábricas não podiam parar, obviamente. Houve uma contratação significativa de mulheres operárias nesse espaço de tempo, né, durante a Primeira Guerra Mundial. O que é que está escrito na sua tela? Presença de mulheres no conjunto da sociedade, né, o trabalho feminino teve um aumento de quanto por cento, mestre? 22%, durante a década de 1920, um resultado associado a crescentes lutas pela emancipação feminina com a euforia econômica. Aí juntou duas coisas interessantes, né? As mulheres, óbvio, mulheres mais esclarecidas, mais conscientes, né? Mulheres politizadas, vão exigir mais direitos, né? E dentre esses direitos, a participação no mercado de trabalho, né? E vejam bem, que associado a isso, não está colocado na sua tela, mas também começa a ganhar corpo o movimento sufragista, movimento de mulheres reivindicando o direito de votarem e ser votadas, tá legal? Então veja que mudanças no campo econômico trazem repercussões no campo político e vice-versa, né? Isso está bem claro para você, né? Olha a euforia econômica, olha o consumismo acelerado, aquela história dos loucos anos 20, levando as pessoas a comprarem carros e artigos eletrodomésticos de maneira desenfreada, né? Você está vendo aí um cartaz na televisão, né? Não sei por que não botavam logo $200. Ainda hoje tem esse negócio, o cara botando, quanto é que custa? 9,99, né? E aí, tem esse troco? Não tem esse troco. Então, aí está na prática $200, né? Então, veja que são novidades que surgiram na época, eletrodomésticos, né? As pessoas compravam as coisas sem, muitas vezes, estar nem precisando, aquela euforia, né? Precisava só de um carro, de automóvel, mas tinha dois na garagem. Ou seja, esse consumismo ancorava-se, em parte, na expansão do crédito, que acontecia no país sem nenhum tipo de regulação. Isso aqui é um perigo, viu, gente? Olha, quando você tem expansão de crédito, mas não tem nada que regule, nada que tenha um limite, né? Como às vezes acontece conosco, com você, comigo, né? As instituições financeiras, elas querem pegar as pessoas, de qualquer maneira, oferece dinheiro, oferece crédito, né? Eu mesmo fiquei admirado com o meu filho que está estudando, está na universidade. Aí, papai, o banco mandou aqui uma informação que tem R$ 5.000 de crédito. Mas como, criatura? Se tu não ganha nem R$ 1, como é que pode? Ou seja, eles disponibilizam o crédito, a pessoa aceita, começa a comprar coisa que não precisa com dinheiro que não tem. Olha só, isso é perigoso. Fica até uma dica para você de alguém que já
que nasceu primeiro que vocês, né, e que já apanhou muito com essa questão financeira. Não cai nessas armadilhas da indústria, né, do meio capitalista, que muitas vezes faz com que nós compremos algo que não precisamos com dinheiro que não temos. Ah, não pode. Aí você compra aquele negócio, chega em casa assim, isso aqui vai servir para quê mesmo? Para nada, fica lá entulhando. Aí vou pagar com o quê? Aí vai lá o cartão de crédito, aquela coisa toda. Então tá aí, pessoal, expansão do crédito. Ao mesmo tempo que eles fabricavam em larga escala, voltando aqui para a aula, né? Veja que tinha dinheiro disponível. Tá? A expansão do crédito também cumpriu importante papel no financiamento de diferentes atividades econômicas. Ou seja, o dinheiro está disponível. As pessoas também não eram obrigadas a se endividar, mas tinha todo um marketing ao redor disso que fazia com que as pessoas acabassem consumindo, acabavam mesmo comprando, né, esses produtos. Né? Era a euforia, os loucos anos 20 que eu falei há pouco. Os Estados Unidos viviam um momento de pleno emprego e rápido crescimento industrial. Entre 1923 e 1929, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos possuíam uma média de desemprego, veja bem, uma taxa de desemprego na faixa de 4%. É muito pouco, gente. Ou seja, de cada 100 norte-americanos, apenas 4 não estavam empregados. 96 estavam. Só para vocês terem uma ideia, nesse exato momento que essa aula está sendo realizada, né, eu examinei essa informação, nós estamos com 9% de desempregados no nosso país. Né? Ou seja, de cada 100 brasileiros, quase que 10 estão desempregados. Aliás, deixa eu só fazer aqui uma correçãozinha, porque esse dado ele é nacional. Pode ser que na sua cidade o percentual é uma média, né? Esses 9% é uma média. Pode ser que na sua cidade tenha uma taxa de desemprego de 10%, 20% ou mais. Deus o livre, mas aí seria um caos, né? Uma tragédia social. Entendido? Entendido. Então, veja bem que isso é uma média. Né? São Paulo é uma realidade, né? Piauí é outra realidade, mas assim, quando você vai para a média, 9%. Voltando para os Estados Unidos da década de 20, do século 20, a produção de automóveis aumentou 33%. Né? O número de indústria instalada no país aumentou por volta de 10%. E o faturamento do comércio quintuplicou, multiplicou por 5, quintuplicou. Então, uma euforia econômica em que as pessoas estavam comprando muito, tá certo? Adquirindo muitos produtos, tá? De uma maneira totalmente desplanejada. Isso vai ter consequência? Vai. Gente, porque é o seguinte, a economia você tem que manter um equilíbrio, você tem que manter o bom senso. Então, do mesmo jeito que não vender, né, ou vender pouco não é bom, mas vender demais, vender muito, né, com essa euforia que o mundo viveu nessa época, ela pode gerar alguma consequência. Qual é? Na hora de pagar. Qual é? É na hora de vender, porque chega um momento, esses automóveis que vocês estão vendo aí, né? Esses automóveis aumentaram, como está colocado na sua tela, a produção de automóveis nos Estados Unidos aumentou 33%. Beleza, bacana. O que é que vai acontecer? Estão vendendo mais, então vamos fabricar mais. Mas a indústria vai fabricando, mas é assim. A indústria nos Estados Unidos, em nenhum lugar do país capitalista, ele pode dizer assim, olha, vamos fabricar esse ano. Vendemos quantos automóveis? Ah, vendemos 5.000 automóveis. Ah, que legal. Vamos fabricar 7.000 automóveis? Né? Não está vendendo, então vamos fabricar. Ele fabrica os 7.000, mas não tem garantia que vai vender estes 7.000 automóveis. De tal maneira que essa falta de sintonia entre produção e venda pode ser que lá na frente gere o desequilíbrio. Ou seja, muitos carros fabricados, mas não vão ser vendidos naquela mesma proporção. Resultado, vão ficar encalhados, não vão vender. Se não vender, o cara vai começar a querer reduzir salário primeiro. Depois de reduzir salário, vai fazer o quê? Vai demitir. É assim que funciona. Então, essa euforia toda. Aí você tem um boom econômico, né? Ou seja, a grande explosão econômica. Durante a década de 20, os investimentos nas ações das empresas da Bolsa de Valores de Nova York tiveram saltos consideráveis. E aqui, pela primeira vez, nós estamos tocando nela, na Bolsa de Valores. Como é que funciona?
O que é que esse pessoal faz nesta Bolsa de Valores? Lógico que para a nossa realidade, no nosso estado, na nossa região, do país, né, muitos não têm conhecimento, muitos não aplicam, né, seus recursos, seu dinheiro na Bolsa de Valores. Muitas vezes é mais tranquilo, é mais confortável aplicar, né, na poupança, mesmo que o valor dos rendimentos seja baixo, né, tem mais estabilidade. A galera que tem uma grana mais significativa não vai perder tempo com poupança, né? Vai aplicar na Bolsa de Valores. Como é que funciona? As empresas, grandes empresas, né, abrem seus capitais e comercializam suas ações. Né? Eles querem fazer investimento, eles querem ampliar, então eles disponibilizam ações. E aí as pessoas, quem tiver condições, compram e passam a ter direito aos resultados. Lógico que tanto você pode ganhar como pode perder. Né? É o que acontece todo santo dia, tá? Com essas ações. É uma realidade, pessoal, que os Estados Unidos é muito forte desde o começo. Só para dar aqui um exemplo. Um jovem chamado Bill Gates teve a ideia de montar uma empresa, a Microsoft. Cara muito inteligente, mas cadê o dinheiro? Cadê a grana? Tá, ele monta a empresa, ele divulga a ideia e diz, olha, comprem as ações, né? Confiem em mim, tá? Que esse negócio vai dar certo. Quem confiou naquele jovem, um rostinho cheio de espinha, do Bill Gates, e comprou ações da Microsoft bem baratinha, mas hoje está deitando e rolando, porque a empresa cresceu, né, teve sucesso, prosperou e as ações supervalorizaram. Tá? Todas as empresas são que nem a Microsoft? Não. Teve outras pessoas que montaram empresas, boas ideias, mas por várias razões, sei lá, foi mal gerenciado, né? O cara se empolgou com a grana e começou a gastar muito e a empresa desandou, aí as ações vão lá para baixo. Então, quem compra ações, aposta. Aposta que pode ganhar muito e pode perder muito. Vocês estão compreendendo como é que funciona a história da Bolsa, né, de Valores? Deixa eu dar aqui só um exemplo, num caso, num fato real que aconteceu, né, algum tempo atrás, que para algumas empresas na Bolsa de Valores foi assim, um boom, como está colocado na tela, foi um sucesso, né? Teve um crescimento, um reajuste, né, um ganho no valor das ações. Já outras empresas tiveram uma perda. O mesmo fato. 11 de setembro, né, 2001, o atentado às Torres Gêmeas lá, do World Trade Center. Quem tinha ações de empresas aéreas despencou. Porque as pessoas ficaram com medo durante algum tempo, depois perderam esse medo, né? Ficaram com algum medo de andar de avião, tá? E aí as ações das empresas aéreas despencaram, tá? Logo após aquele acidente. Por outro lado, quais foram as ações que pipocaram, que tiveram um aumento vertiginoso? Da indústria bélica. O mundo ficou tenso, né? O mundo ficou bastante apreensivo. Então, as empresas, tanto as nações como as pessoas começaram a comprar armas, uma ameaça terrorista que rondava, né, as nações. Você está entendendo? Então, na proporção em que as ações das empresas aéreas caíam, as ações da indústria bélica, né, envolvendo armas, acabavam crescendo. Então, quem investe na Bolsa de Valores fica acompanhando o noticiário, sabendo o que está acontecendo, o que está rolando, né, onde é que pode ganhar, onde é que pode perder, e também confiando, apostando que vai dar certo. Tá legal? Então tá aí. A Bolsa de Valores de Nova York teve altas consideráveis. E aí surge a especulação financeira. O que é isso, professor? Ações, pessoal, é essa partezinha da empresa que você compra, né? Que você aposta. Você compra, fica ali aguardando, torcendo para que a empresa prospere. Interessante, eu até em sala de aula, às vezes comparo com os alunos, que aqui no nosso país tem uma cultura que é triste, de algumas pessoas, lógico, nem todas. Quando vê que alguém começa do nada e está prosperando e está dando certo, alguns parece que ficam torcendo para que a coisa dê errado. Ao invés de dizer, que legal, vai em frente, que bom. Nos Estados Unidos, quem compra as ações de uma empresa, fica, como essa da Microsoft, que eu falei há pouco, do Bill Gates, fica vibrando, torcendo, né? Para que dê certo, para que prospere. Então, veja que é uma outra mentalidade, é outra cultura, né? Então, veja só, as ações compradas na Bolsa de Valores, tem também especulação financeira, né? Compra as ações esperando que elas se valorizem para logo em seguida revendê-las. Não, mas a lógica é essa mesmo. É comprar ações quando elas estão em baixa, né? E vender quando elas estão em alta, tá? Quando elas estão mais valorizadas.
Esse processo fazia com que os valores das ações aumentassem, pois havia muitos compradores e criava uma falsa sensação de prosperidade. Ou veja, entenda, quando as pessoas começaram a ver, estão comprando muitas ações daquela empresa, parece até assim como é que a gente chama, né, o estilo manada, né, aquela coisa de correr para um lado quando vê os outros correndo também. E muitas vezes aqui você começou a ter digamos assim, pessoas agindo de má fé. Porque para esse negócio dar certo, né, tem que ser com base em dados verdadeiros. De repente, pessoas movidas por má fé, começaram a divulgar dados contábeis, balancete de empresas mentirosos, né, dizendo que estavam prosperando, estavam vendendo muito, e as pessoas de boa fé compravam as ações, mas não era verdade. Né? Não é porque é aquilo que eu falei há pouco, antes, né? Em um momento que estão comprando esse produto, a fábrica começa a fabricar mais, para vender mais, está vendendo, está bem, está bacana, é real. Mas chega um momento que vão fabricar tanto, tanto e tanto, que não vão vender na mesma proporção, vai encalhar, não vai vender, e aí então o que é que vai acontecer? De fato, as ações vão ter um decréscimo no seu valor. Mas, no papel, nos balancetes contábeis, né? Balancete é aquele, numa linguagem da contabilidade, onde eles colocam lá o ativo e o passivo, né? O que eles vendem, o que eles compram, o que eles têm. Então, você consegue concluir se houve um lucro, se teve um prejuízo. E aí as pessoas de boa fé começaram a cair nesse falso cenário de prosperidade financeira, né? E a produção aumentando, resultou na quebra da economia americana. Então, meus queridos, estão lembrados no início da aula? Tire da sua cabeça esse negócio de dizer, 29, vamos estudar 1929, sei o que nós vamos estudar. Vamos estudar a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Não, criatura, tu vai estudar, tu vai aprender. É todo um cataclismo que aconteceu, né, na economia norte-americana, a partir da economia norte-americana, que repercutiu, que reverberou, que ecoou, né, pelo mundo afora, tá certo? Ali, tá lembrado daquela metáfora? Né? Ali como se fosse, né, o epicentro de um grande terremoto, né, que abalou a economia não só dos Estados Unidos, mas na sequência desses slides e nos nossos comentários, vocês estão percebendo que essa história toda vai começar depois da Primeira Guerra Mundial, em que a economia norte-americana ela se estruturou e ela começou a se impor, né, começou a produzir em larga escala, investindo bilhões, você está lembrado, mais de 10 bilhões em outros países. Então, se alguma coisa acontecesse com os Estados Unidos, iria repercutir naqueles países que os Estados Unidos tinham investimentos. E foi o que aconteceu. Olha a empolgação, olha os loucos anos 20, né? Olha a quantidade de gente em cima desse carro. Isso aí porque não tinha ainda a lei de trânsito na época, ia ser tudo multado. Cadê o cinto de segurança? Meu Deus do céu. Só falta esta mulher ter bebido alguma coisa e não ter habilitação em dia. Para poder ir todo mundo preso. Mas está todo mundo animado. Toda essa prosperidade estava amparada em bases extremamente frágeis. O crédito desregulado, dinheiro à vontade, pode pegar emprestado. Como é que eu vou pagar? Não, deixa isso aí para depois. Ora, para depois. E o crescimento da especulação financeira criaram uma bolha de falsa prosperidade que estava à beira do precipício. Eu fico pensando nessas criaturas aí, quantas delas estão com essa felicidade toda, achando que estavam com muitas ações, e o nome do SPC, e a bolsa caindo, as ações, as cotações. Observe que era todo uma bolha. Observe que todo era o quê? Bases extremamente frágeis, tá certo? Extremamente frágeis, tá certo? Então, pessoal, é bom ter cuidado, viu? Então, isso que as lições da história para as nações, mas também lições da história para as pessoas. Então, não vamos nos acomodar diante de situações de aparente prosperidade, tá certo? Então, sempre lembre do que pode estar acontecendo,
lembre no dia seguinte, né? Interessante, depois que os Estados Unidos pegaram essa pancada em 29, né? Eles também vão ficar mais atentos. Eles vão passar a fiscalizar mais a Bolsa de Valores. Eles não vão mais deixar a empresa divulgar balancete de qualquer jeito. Vão ser mais criteriosos. Queres entrar na Bolsa de Valores? Queres comercializar as tuas ações? Pois espere aí, vamos visitar a sua fábrica. Vamos ver como é que está lá. Vamos ver como é que está funcionando. São confiáveis esses balancetes? Quem foi que fez a auditoria? Surgem empresas sérias que vão fazer, vão comercializar auditorias, né, sérias também, nas empresas, para não acontecer o que aconteceu em 29. Porque repetiu o erro, aí também. Não, porque errar é humano, mas repetir o erro é outra coisa. É outra coisa, tá legal? Então, assim, para quem passou o que eles passaram, para quem foi do paraíso ao inferno, né, em pouco tempo, então esse filme não podia se repetir. Bom, a demanda da massa não podia acompanhar a produtividade em rápido crescimento no setor industrial. O resultado foi superprodução e especulação que provocou o colapso. Em outras palavras, produção de mais, consumo de menos, crédito de mais, né, empréstimo de mais, dinheiro sendo concedido, e as pessoas não conseguindo pagar. E aí, meus queridos, as engrenagens começaram a travar na economia norte-americana. E vai levar mais países junto com eles, né? Eles não vão afundar sozinhos, não. Eles não vão afundar sozinhos, não. As pessoas, vocês estão vendo essas imagens, começam a se montoar em frente em bancos, perguntando o que está acontecendo, né? Alguém está sabendo? É verdade o que estão comentando? Que essas ações não têm mais valor, né? Olha, algumas pessoas entraram em pânico mesmo, porque você imaginou você dormir achando que estava com milhares e milhares de dólares em ações e acordar sabendo que aqueles papéis não valem absolutamente nada? Então, muita gente entrou em parafuso, né? Não é brincadeira não, gente. Os livros de história não tratam muito dessa parte emocional, digamos assim, do dia a dia das pessoas, da subjetividade, mas houve casos, inclusive, de suicídio. Pessoas que entraram em desespero, né? Porque quando eles caíram na real e viram que estavam pobres, extremamente pobres, porque eles tinham confiado, eles tinham apostado, né, na compra daquelas ações, e aí não deram em nada, né? E aí eles tiveram esse choque de realidade de que não passava de papel o que ele tinha na mão. Papel, sem valor nenhum. Aí começam a cercar o banco, e tentando, cada um por si, Deus por todos, tentando sacar o dinheiro. O banco, quando não tinha mais dinheiro para pagar ninguém, começaram a fechar as portas, as pessoas ficaram tensas, agressivas, e tudo isso compreensível, né? Pela aquela situação toda que eles estavam vivendo, meu povo. Se coloque no lugar deles, né? Você vai imaginar que a situação não era tranquila, né? Era toda assim, o futuro das pessoas que estavam em jogo. Quem estava juntando dinheiro para fazer uma cirurgia? Não vai fazer mais. Quem estava juntando dinheiro, um casal, para poder se casar, montar uma casa? Não vai mais. Vai ter que adiar isso. Então, são situações que acontecem na economia, mas que repercutem no dia a dia das pessoas comuns, homens, mulheres, né? Que tinham suas economias investidas nestes empreendimentos, né, que não tem mais nenhum sentido, né? Então, é o colapso, entendeu? É o colapso. Você tem uma produção numa larga escala que vai encalhar, porque as pessoas não vão mais conseguir consumir. E essa produção encalhando, as empresas vão deringolar, entendeu? Elas vão deixar de vender. Deixando de vender, elas vão demitir. Mas é lógico que empresa não tem coração, empresa tem cofre. Entendido? Então, o aspecto econômico ele é bem evidenciado. Olha essa imagem. Essa imagem você está vendo aí um outdoor, né? Propaganda, marketing, dizendo que os Estados Unidos é o melhor país para morar, para viver, uma família feliz, né? Dirigindo um veículo, o cachorrinho na janela, e o povo aqui em frente. E o povo em frente, né,
numa fila para receber alimento, para receber comida. Tem uns até com alguma, né, com a vasilha, né, com cestas. São pessoas que estão tristes, né, porque elas estão inseguras, elas estão sem perspectivas. Então tá aí, pessoal. O aumento da produção não foi acompanhado de aumentos salariais. Acaba tendo um retrocesso nesse sentido que eu falei há pouco. O mercado não teve condições de absorver a quantidade de mercadorias que eram produzidas. Nem o mercado americano e muito menos os outros países. Estão lembrados? Né? Que eles exportavam, que eles vendiam. Então chegou um momento, né, que nem os Estados Unidos, nem a Inglaterra, nem a França, nem a Alemanha conseguiam consumir os produtos, nem o Brasil, né, os produtos fabricados por eles. Então, um abalo na esperança da rápida prosperidade de muitos que tinham ações, né, de empresas americanas. Tá legal? Então, esperança, pessoal, aquilo que eu falei há pouco, sentimento, a subjetividade. Né? Você não escreve uma história de um país, de um povo, só com números. Né? Lógico, você precisa deles. Como daquela tabela lá que eu mostrei no slide anterior, a quantidade de bilhões de dólares, né, que eram investidos, né, em outros países. Quando eu falei que havia um desemprego de 4%, aí você assim, interessante, né? Quando você tem essa informação que nos Estados Unidos apenas 4% estavam desempregados, que é um número muito pequeno, né? Um percentual bem pequeno, né? Considerando, né, a realidade de outras nações. Mas quando você sabe que um país tem 10%, ou na sua cidade tem, vamos imaginar, 20%, né, de pessoas desempregadas, é um número, 20%. Mas pare um pouquinho para pensar nos rostos, nos nomes, naquelas pessoas que compõem esses 20%, né, que são pais de família, são mães de família, né, que têm crianças, que têm filhos que dependem deles, para se alimentarem. Então, é nesse momento que os números, eles passam a você começar a fazer esse esforço para imaginar rosto, nomes. Né? São pessoas, são seres humanos que nem você, que nem eu, né, que entram nessa fria estatística de desemprego, né? Mas veja bem, aí você vai ter uma questão social. Se você não pensou na cara, nos nomes, né? Quando falei só em 4%, ou em 2%, 3%, aí você começa a pensar quando você, opa, peraí, como é que é, rapaz? 20%, 30%? Ah, meu Deus, como é que essas pessoas estão vivendo? Né? Como é que elas estão sobrevivendo? Tá legal? Então é nesse momento aí que a economia passa a ter uma conotação humana, né? Humana mesmo, pessoas. Então, meus queridos, vocês estão observando como que os Estados Unidos evoluíram para chegar naquela imagem do início da aula, né? Que eu disse para vocês que vocês iam entender no decorrer da aula. Aquela imagem no início foi só para provocar aí a sua curiosidade, para despertar, né? Assim, você querer saber como que o país que você conhece hoje, que nós conhecemos, essa mega, super, hiper, né, potência que são os Estados Unidos, chegaram a quase que 80 anos atrás a estar numa situação muito delicada, né, a ponto de aqueles senhores estarem na fila para receber alimento, comida, sopa, né, porque não tinham o que comer. Estavam desempregados. E muitos deles levando até uma vasilhazinha para levar para os filhos, né, que ficaram em casa. Tá legal? Milhares de pessoas correram, né, resolveram vender as suas ações no dia 24 de outubro de 1929. Ficou conhecido como a Quinta-feira Negra. Né? Aliás, vamos fazer bem aqui um parênteses. Fazer aqui bem um parênteses. Porque a gente tem que ter muito cuidado. Eu coloquei dessa forma porque, como está colocado nos livros didáticos, mas vem cá, para pensar, o que é que tem a ver? Associar momentos, né, momentos difíceis, momentos tensos, né, com essa palavra negra. Isso não é legal, não é interessante, a gente tem que se policiar. Né? Por que não é a Quinta-feira Branca, hein? Então, vamos ficar atentos, a gente tem que fazer esse trabalho, estar se policiando em relação às palavras. Mas vamos voltar para cá, fecha o parêntese, né? Mas nesse dia, pessoal, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda, o que deixou o mercado em pânico.
olha essa multidão, aqui é na Bolsa de Valores, né? As pessoas correram, literalmente, querendo vender. Quem conseguiu vender logo de imediato, que boa, né? Conseguiu livrar sua graninha. Quem não conseguiu, enganar alguém. Ah, sim, porque não já ficou claro que aquelas ações não tinham mais, aquele valor que estava lá era mentira, era falso, né? Era só para poder iludir as pessoas. Quem chegou primeiro e disse, vou vender, e encontrou um tolo para dizer, eu compro, esse aí saiu sorrindo para as paredes. Agora, aquele que comprou, está arrebentado, né? Porque comprou uma bomba. E aqueles outros que vocês estão vendo na imagem, que não conseguiram vender ainda, não vão conseguir encontrar quem compre, né? Então, mais de 12 milhões de vendas. Quando tem muita gente, de ações, né? Muita gente querendo vender nas ações, isso aqui está além da normalidade. As pessoas que passassem em frente à Bolsa de Valores, nos dias anteriores, a esse dia, esse fatídico dia 24 de outubro, né, de 1929, não viam essa quantidade de gente aí não, pessoal. É como não tinha essa multidão também em frente aos bancos, tá legal? Mas antes era um número pequeno de pessoas que iam lá, opa, eu vou vender a minha ação, opa, eu vou comprar algumas ações. Então tinha assim não tinha essa multidão. Não tinha para que ter multidões. As multidões, por si só, essa imagem por si só, em qualquer bolsa de valores do mundo, era um sinal de que algo estava errado. Se você passar em frente a um banco, por exemplo, hoje viesse uma multidão, o que foi que houve? Houve um assalto, né? Uma bomba explodiu aí dentro. Não, veja só, as pessoas estavam vindo aos bancos para sacar o dinheiro que não existia. As pessoas estavam querendo vender ações de um valor que não valia. Que não valia. Imediatamente, o valor das ações despencou. E bilhões de dólares desapareceram. Aqui é eu estou vendo a história de um Bitcoin que surgiu aí, uma moeda virtual, entendido? E parece que se teve alguns que ganharam muito dinheiro, por outro lado, teve outros que já perderam muito dinheiro com os tais Bitcoins, né? Essa moeda virtual que surgiu aí. Então, para entrar nesse meio, tem que entrar com muito conhecimento e tem que entrar com muita cautela, né? Não vá... eu fico até imaginando, algumas pessoas que investiram muito em bitcoins, né, essas moedas virtuais, né, que surgiram recentemente, e que de uma hora para outra viram que perderam muito dinheiro, algo semelhante aconteceu há quase 80 anos atrás, né, nos Estados Unidos, em relação à Bolsa de Valores, em relação a essas pessoas agindo de má fé, né, que iludiram o povo. Né? As pessoas elas foram lesadas, elas foram enganadas, elas foram iludidas de que estavam comprando ações, que as empresas estavam prosperando, que as empresas estavam economicamente saudáveis, né? E, no entanto, nada disso estava acontecendo, tá bom? Então, por isso que eu digo e repito, a humanidade que já passou por isso aí, né, não era para passar de novo, não. Tá certo? Então, se pessoas já foram enganadas há 80 anos atrás, né, por essas promessas de ganhar dinheiro facilmente, não era para estar caindo nessas armadilhas de novo, não. Nós estudamos história, né, só para poder sair bem nas provas, né, no Enem, também, mas também história para a vida, né, história para o dia a dia, né, para você comparar com situações semelhantes que outrora pessoas também se encontraram, né, e se deixaram levar, né, como é nesse caso, sobretudo essa questão que envolve dinheiro, que envolve finanças, que é algo muito, muito sério, né? Muito importante, tá legal? Que nós não podemos agir por emoção, nós temos que agir baseado na razão. E nada melhor do que conhecer a história, né, para não repetirmos os erros do passado. Meus queridos, nós vamos fazer um breve intervalo agora, e na sequência vamos retornar com esse nosso assunto sobre a crise de 1929 e seus desdobramentos, né, pelo mundo afora. Tá legal? Um forte abraço, estou aguardando vocês.